Tá gostando de entender um pouquinho mais sobre terapia? Vamos continuar. Uma coisa que sempre perguntam também é sobre a possibilidade do psicólogo atender alguém conhecido. Eu acho isso extremamente complicado para mim. Por quê? Porque se eu for atender alguém que eu já tenho alguma referência, eu não vou estar livre, né, de informação e de conhecimento sobre ela para poder ajudá-la. Por exemplo, eu tenho uma amiga da área de saúde que há um tempo, ela volta e meia me encaminha pacientes e eu para ela. Ela falou, Gi, tem um amigo que está no sofrimento, uma pessoa próxima e tal, você podia... Ah, não, eu posso atender. E ele veio e, acho que na segunda entrevista, ele citou o nome da namorada e era o nome dela, como é um nome comum. Eu fiquei em dúvida se era ou não era ela e perguntei e ele disse que era. E aí eu disse que não poderia atendê-lo, né? Por quê? Porque eu sou muito próxima dela, era um namorado dela. Como é que eu ia separar essas coisas, né? Talvez se ele me contasse um entrever, uma briga, eu ficasse do lado dela porque ela é minha amiga antes de eu conhecê-la. E eu acho que o processo estaria comprometido. Pessoas distantes, que a gente teve relação, conhecido de conhecido ou de muito tempo atrás, um relacionamento mais distante, é possível. Não existe uma regra única. Isso tem que ser pensado na dupla, né? E nesse caso eu encaminhei o rapaz para uma outra pessoa e está sendo muito bem atendido. Não faltam profissionais bons. Por que a gente tem que se obrigar a isso, né? Isso só atrapalha. Sobre a utilidade, para que serve a terapia, né? Como diria Juliana Molinari, minha querida amada assistente, todo mundo tem que fazer terapia. Ela me defende mais do que eu mesma, porque eu não acho que todo mundo tem que fazer terapia. Ela ajuda principalmente nesse processo de autoconhecimento e isso pode ser desenvolvido ao longo da vida. A gente passa por coisas, por experiências, por situações, por relações que nos mostram coisas, né? E nos mostram, por exemplo, a experiência da maternidade, eu acho que me ensinou muito sobre eu mesma, né? Eu pude aprender mais sobre mim sendo mãe. É que às vezes a gente passa por situações que fica difícil e a ajuda de alguém é bastante importante. A ajuda da psicoterapia é para que no mínimo a gente sofra menos e que a gente sofra por coisas diferentes. A gente resolve um problema, outras coisas aparecem. A vida é isso. Ter saúde mental não é não ter problemas. Ter saúde mental é ter capacidade para enfrentá-los. Quem não tem problema não vive, né? As pessoas às vezes falam, você é psicanalista, cognitivo, comportamental, psicodramatista, terapias de linha corporal, tem várias abordagens. Qualquer uma delas pode ser bastante útil para você. O importante é isso, né? Quando eu falei de você se sentir à vontade com o terapeuta, que você também se sinta à vontade na linha teórica. Não tem teoria técnica melhor que outra. Tem um conjunto diferente de possibilidades que você tem que se sentir à vontade com isso. E para terminar, quando você for procurar um profissional, veja se ele é um psicólogo, se ele tem CRP ativo, né? O Conselho Regional de Psicologia registra os profissionais, todos os conselhos têm como tarefa regulamentar e fiscalizar o exercício profissional. Como a gente lida com sofrimento psíquico e em toda a área de trabalho tem muita picaretagem e tem muita gente prometendo resultados rápidos para o sofrimento psíquico. Não se engane, não tem almoço grátis, infelizmente. Não tem como a gente virar do avesso, né? Se tornar uma pessoa muito bem, estar numa situação se sentindo muito melhor em muito pouco tempo. Isso demora, né? Se para a gente conhecer um assunto e dominar alguma coisa demora tempo, para a gente se autoconhecer e entender como a gente funciona, também demora. Então, tenha um pouco de paciência e invista nisso em alguém de confiança, que você tenha boas referências e seja feliz. Pouca informação, mas principalmente o psicólogo, o terapeuta deve ser uma pessoa acolhedora, alguém que te recebe com um interesse, né, com vontade de entender.